boa noite a todos. Sejam bem-vindos hoje no primeiro dia de aula do princípio de fé do canal Voz de Intercessão. Seja bem-vindo e que o Espírito Santo possa estar com todos, principalmente com o irmão José, que vai dar a nossa primeira aula de hoje. Tem como tema, vamos falar hoje sobre o Pai. Obrigada, irmão José, e com o Senhor a palavra. Muito obrigado, irmã Alexandra. Eu me sinto honrado por esse convite. Eu me lembro que quando a irmã me falou desse projeto, eu achei interessante. Eu até disse assim, olha, é bom que eu aprendo mais, porque o professor, ele não ensina, ele aprende um pouco mais, né? Ele transmite, na transmissão ele consegue aprender. E aqui nessa sala eu vejo que nós temos muitas pessoas que já são membros. Isso também é muito bom, porque nós sempre aprendemos mais, E aquelas pessoas que não conhecem a nossa fé, aqui elas vão ter a oportunidade de conhecer. Não quer dizer que você está nessa sala, que você vai fazer o batismo logo, mas você vai conhecer. Eu costumo dizer para as pessoas que o batismo é como se fosse um contrato, onde você aprende todas as cláusulas desse contrato no princípio de fé. E aí você tem que decidir se você quer assinar esse contrato ou não, né? Então, essa proposta de conhecermos um pouco mais do princípio de fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma é uma iniciativa muito válida, porque nós conseguimos aprender muito mais. E aqueles que vão conhecendo mais e mais, vão fortalecendo a sua fé, e aqueles que ainda não fizeram um conserto nessa fé, eles conseguem compreender a fé, porque quando nós entramos numa igreja, nós temos que entender a realidade, o que realmente aquela igreja ela tem de doutrina, nós precisamos compreender. E aqui nós não vamos entender somente as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Nós vamos entender as verdades bíblicas, que por coincidência fazem parte da doutrina dessa igreja. Hoje nós vamos falar sobre o Pai, né? Sobre Deus. Quando nós falamos a palavra Deus, o que vem à nossa mente? Geralmente a gente pensa, bom, é o Pai, é Jesus ou é o Espírito Santo? Porque as três pessoas na palavra de Deus, elas são chamadas de Deus. Quando nós analisamos bem a palavra Deus, nós entendemos que a palavra Deus se refere a um título, divindade, né? Então, a palavra Deus significa um título, como nós chamamos governador, presidente, vereador. Então, é um título. Várias pessoas podem ocupar esse título. No caso de Deus, como eu li, em Isaías capítulo 45, verso 5, diz, eu sou o Senhor e não há ninguém mais. Ou seja, esse título ele só pode ser ocupado por essas pessoas. Elas não podem mais, eles não têm mais outras pessoas que podem ocupar esses cargos. Diferentemente aqui da Terra, que o prefeito muda a cada 4 anos, o presidente muda a cada 4 anos e assim sucessivamente. Então aqui ele diz assim, ó, eu sou o Senhor e não há ninguém mais, não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me tenhas conhecido. Se cada um aqui nessa sala tivesse a oportunidade de conhecer, de ter contato com Deus, o que nós iríamos perguntar? Qual é a nossa curiosidade, né? Eu me lembro que quando era criança, eu não conhecia a fé, e eu sempre perguntava para minha mãe, porque eu tinha ali uns 6 anos, talvez 5 anos, e eu dizia, mãe, quem é a mãe de Deus? Porque eu sabia que eu tinha uma mãe, né? E eu tinha uma curiosidade, eu queria saber quem era a mãe de Deus. E pela graça de Deus eu conheci a verdade, eu pude entender eu pude entender um pouco da divindade de Deus e que a gente muitas pessoas elas têm uma concepção bem diferente do que a verdade mostra. É por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia, é importante nós conhecermos a palavra de Deus porque ela nos liberta. Então vamos lá, o que nós perguntaríamos para Deus, né? Quem é Deus na Bíblia? Como que nós entendemos quem é Deus? Então, aqui nós temos alguns textos, no livro de Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 4, versos 5 e 6 diz o seguinte, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos,
o qual é sobre todos. Então, quando nós analisamos Efésios, capítulo 4, versos 5 e 6, bom, aqui diz que há um só Deus. E aí vem aquele conflito na nossa cabeça. Espera aí, então, quem é o Deus? É o Pai? É o Filho? Ou é o Espírito Santo? Então, aqui nós temos alguns textos que mostram quem é Deus. Eu quero ler aqui um texto, deixa eu pegar aqui no princípio de fé. Mais de 3 milhões de reais. Os investigadores podem responder pelos crimes de estelionato qualificado. Acho que é possível atualizar. Bom, João capítulo 4, verso 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, qual é a natureza de Deus? Qual é a nossa natureza? Para entendermos a natureza de Deus, vamos tentar entender a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? Vejam bem, nós somos feitos de uma matéria orgânica que nós chamamos de carne, né? Carne e osso. Nós temos uma matéria orgânica feita de carne e osso. Então, nós estamos acostumados a conviver com pessoas que têm essa mesma matéria. É uma matéria palpável, nós conseguimos tocar. Inclusive, quando nós formos falar de Jesus, nós vamos entender que Jesus assumiu essa matéria. Então quer dizer então que Deus não é feito de carne e osso. Exato. Aqui diz em João 4, 24, Deus é espírito. Então, quando nós vemos que Deus é espírito, logo vem aquela tese de que os espíritos são aqueles seres que saem do corpo das pessoas e ficam vagando invisível. Isso aqui é um equívoco. Nós não conhecemos a natureza espiritual, nós não temos contato, né? Os anjos têm essa natureza, o Pai tem essa natureza, Jesus tinha essa natureza antes de assumir a natureza humana, e o Espírito Santo também tem essa natureza, é uma natureza espírito. Então aqui diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a matéria de Deus é diferente. Nós somos feitos carne e osso, né? E aqui nós vamos falar sobre 3 pessoas que compõem Deus. Então, quando nós falamos Deus, toda vez que os irmãos escutarem essa palavra, os irmãos entendam que essa palavra Deus é um título e ele está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os 3 são Deus, né? No livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, há uma citação dessa verdade que nós conhecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui no livro de Mateus 28, 19, é citado que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Aqui no livro de Gênesis, eu quero levá-los para a obra da criação. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1. Em diante, no princípio criou Deus os céus e a terra, o céu e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nesse capítulo 1 de Gênesis, os irmãos vão ver que ali há uma pluralidade. Então, quando ele diz assim, olha, façamos, quando alguém diz assim, façamos, quando Deus disse para que fizesse o homem, façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. No versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vejam bem, Deus estava falando, façamos, então ele estava dizendo para alguém.
Ele estava dizendo para alguém que também é Deus, que também faz parte da divindade. Então, quando Deus diz façamos, então significa que tinha outros atores ali naquele momento participando da obra da criação. Nós acreditamos, por evidências bíblicas, que ali estava Jesus. Nós já vimos aqui em Gênesis 1 que o Espírito Santo estava ali e o Pai também estava ali. Então, quando nós falamos a palavra Deus, nós estamos nos referindo a um título. Por quê? Porque o Pai, ele é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso nós vamos ver mais à frente em alguns outros textos. Então, como que é o caráter de Deus? Então, veja bem. Aqui nós falamos sobre a natureza de Deus. Deus é Espírito. Como que é a natureza de Deus? Como que é o caráter? Como é que é o nosso caráter? Para a gente entender o que é caráter, inclusive a gente vai falar esse tema agora no mês de abril no livro Mente, Caráter e Personalidade. O que é caráter? Caráter é um conjunto de ações que formam a nossa personalidade, quem nós somos, como nós agimos, como nós reagimos, como nós lidamos com as pessoas, faz parte do nosso caráter. O caráter ele é formado por hábitos. Então, se eu tenho o hábito de mentir, vai fazer parte do meu caráter. Como que é o caráter de Deus? João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, aqui nós temos uma descrição do caráter de Deus. Deus é amor, né? Então, como que esse Deus de amor, inclusive até surge uma indagação que muitas pessoas têm na mente, muitas pessoas que não conhecem a Deus, elas dizem assim, se Deus é amor, por que que existe tanta maldade no mundo? Por que que Deus permitiu que Lúcifer caísse, pecasse e enganasse a humanidade se Deus é amor? Irmãos, nós vamos passar a eternidade estudando sobre o amor de Deus, porque a gente às vezes acha que sabe sobre o amor de Deus, mas a gente não compreende um grão de areia. Então, como que esse Deus de amor nos considera? Vejam bem, como que Deus nos vê? Como que Deus nos vê? 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim, vede que grande amor nos tens concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Como que Deus nos considera filhos, né? Nós somos como crianças recém-nascidas para os pais. Assim nós somos considerados por Deus, como crianças, como bebês que precisam de cuidado, que precisam de atenção. Nós somos considerados por Deus, né? Qual é o patrimônio de Deus? Certa vez eu estava estudando uma reportagem e os cientistas descobriram um meteoro que estava passando perto da Terra. Esse meteoro, ele era uma pedra grande. Eu já tive o prazer de ver o meteoro. Eu vi o meteoro no Museu do Rio de Janeiro, no Palácio do Imperador. Era um meteoro muito grande e eles são feitos de ferro. É ferro, praticamente ferro puro. Recentemente eu encontrei um meteoro, eu vi um meteoro em Brasília. É um meteoro que pesava mais ou menos 25 quilos. Eu até consegui levantar, mas com muita dificuldade. Então, porque é muito ferro. Então, o que Deus tem de patrimônio? Porque as pessoas falam assim, o Senhor é rico, eu sou filho do dono do mundo, né? No livro de Salmos, capítulo 24, verso 1, diz assim, do Senhor é a terra e suas riquezas, o mundo e seus habitantes. Irmãos, Deus, a gente às vezes tem uma limitação para entender a riqueza de Deus. Esse meteoro que passou próximo da Terra, ele possuía uma quantidade de ferro tão grande, que toda a riqueza do planeta Terra não se igualava a essa quantidade de ferro. Então, o ferro que tinha nesse meteoro, ele valia mais do que as riquezas que tem construídas hoje no planeta Terra. Isso só um meteoro. Acredita-se que a lua de Saturno tem diamantes, acreditam que possuem luas feitas de diamante puro. Então,
o que o Senhor tem de riqueza? Deus tem uma riqueza incontável, nós não podemos contar. Então, nós cremos que há um só Deus, né? Há um só Deus, como eu li aos irmãos em Isaías, 45:5, há um só Deus. Esse Deus, ele é onipotente. Nós também lemos em Gênesis capítulo 1 que ele criou o céu e a terra, né? Nós lemos também em João 4:24 que Deus é um ser espiritual, inclusive eu quero reforçar esse texto, João 4:4, Deus é um ser espiritual, aqui diz aqui em João 4:24, Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Também nós acreditamos que Deus é um ser eterno. Quando eu era criança, eu ficava indagando a minha mãe, coitada, a minha mãe não tinha conhecimento bíblico, então ela ficava agoniada para me responder e não conseguia. Porque nós temos uma noção de tempo, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Mas a gente tenta comparar a existência de Deus à nossa. Nós não podemos fazer isso. Inclusive, há um pensamento, para aqueles que conhecem, diz assim, que nós não devemos indagar sobre a existência de Deus, porque é algo que está fora da nossa capacidade intelectual. Nós poderíamos ter complicações mentais, porque não tem como, porque Deus não tem existência. Sabe, a gente não consegue entender hoje como que um ser não tem existência, porque eu nasci, os meus irmãos nasceram, meus amigos nasceram, e como que isso funciona? Não adianta, não tem explicação. Nós não conseguimos entender. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 6, diz assim: E ele disse-me, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, Deus, ele é tudo, né? Nós não conseguimos entender como que Deus existe, como que Deus, se Deus envelhece, nós não temos essa noção, porque, na verdade, isso não existe, Deus não envelhece. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Inclusive, nós encontramos alguns textos bíblicos onde Deus faz a comparação em profecia, como se um dia para Deus é 1000 anos para nós. Então, eu quero encontrar um outro texto aqui para os irmãos. Depois nós vamos para as perguntas. Eu creio que todos é um assunto fácil. Bom, Isaías 59:2 diz assim: Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Então, por que nós hoje não conseguimos ver Deus face a face, assim como Adão e Eva viam? Na verdade, quando eu falo esse Deus que Adão e Eva viam, eu estou falando de Jesus, tá? Deus, o Pai, nunca ninguém viu. Então, nunca ninguém viu ao Pai. Então, quando fala que Deus deu a lei no Monte Sinai, que Deus apareceu para Abraão, que Deus apareceu para Moisés, que Deus apareceu para outras pessoas na palavra de Deus, nós estamos falando de Jesus. Então, Jesus é Deus, e ele aparecia. Então, o tema de Jesus a gente vai estudar mais à frente. Então, a gente está tentando só fazer uma introdução de Deus, né? Por que nós não vemos a Deus? Irmãos, o caráter de Deus é santo. O caráter do ser humano é pecaminoso. Deus odeia o pecado e ama o pecador. Então, isso até explica por que quando Jesus veio à Terra, Jesus precisou de um corpo humano. Porque se Jesus viesse com a natureza dele, a natureza espiritual, quando nós víssemos a Jesus pessoalmente, nós seríamos fulminados. Nossa matéria seria extirpada, seria fulminada instantaneamente.
porque a glória de Deus iria nos destruir. É por isso que Jesus está tão interessado no abandono dos nossos pecados, porque nós só podemos ver a Deus face a face se tivermos sem pecados, conforme diz em Hebreus, capítulo 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o caráter de Deus não pode estar diante do pecado. É por isso que Deus vela a sua face. Aqui no livro de Isaías fala que as nossas iniquidades têm feito separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados têm escondido a face dele de nós. Então, repetindo, quando nós falarmos a palavra Deus, nós estamos nos referindo a um título, a divindade. Quem faz parte desse título, dessa divindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É justamente as três pessoas da divindade pelas quais nós somos batizados. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quem participa do nosso batismo? Quando nós formos batizar, aqueles que já batizaram já participaram por experiência, aqueles que ainda vão batizar vão participar dessa experiência ou já presenciaram o batismo. Aqui diz assim, quem participa do batismo? Quando nós formos batizar, por mais que tenham poucas pessoas ali presentes, às vezes alguns convidados, às vezes muito poucas pessoas, mas ali nós temos 3 pessoas ilustres que fazem parte daquela cerimônia, e eles são testemunhas do que está acontecendo ali. Mateus capítulo 28, nós vamos entender quem vai ser convidado de honra do nosso batismo. Mateus 28, capítulo 28, verso 19, diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando vocês forem, aqueles que ainda não tiveram o privilégio de fazer esse concerto com Deus no batismo, quando forem batizados, eles terão o privilégio de ter essas 3 pessoas como seus convidados ilustres, como testemunhas do seu compromisso. Por isso que eu digo que o batismo ele é um contrato. Então, para assinar esse contrato, a gente precisa conhecer as cláusulas. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quando nós formos, aqueles que forem ao batismo, terão essas 3 pessoas ilustres no seu batismo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, o Pai, que nós estamos falando hoje, que é Deus, né? O Pai, nunca ninguém viu a Deus. Ele está entronizado no céu e, por causa dos nossos pecados, nós não podemos vê-lo. Então, nós não temos ainda o privilégio de ver a Deus face a face, porque nós somos pecadores. E nós estamos passando pelo processo de purificação, que é a santificação. Conforme nós mencionei em Hebreus, capítulo 12, onde diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, uma outra dúvida que surgiu. Como que a gente alcança a Deus se ele está tão longe de nós? Como que é o processo? Nós temos alguma comunicação com Deus? Eu quero ler um texto aqui em Hebreus. Como que nós alcançamos a Deus? Se ele está tão longe de nós, aqui diz que os nossos pecados, eles fazem uma separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, como se fosse uma cortina escura. O pecado é como se fosse uma cortina escura. Deus está nos ouvindo, Deus está nos vendo, mas nós não conseguimos ver a Deus. Mas existe um meio de chegar a Deus, né? Existe uma maneira de chegarmos a Deus, e é uma maneira que nós vamos saber agora. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, como que nós alcançamos a Deus? Pela fé. A fé é uma maneira que nós encontramos, que nos foi concedida por Deus para alcançarmos o trono de Deus. Então, nunca ninguém viu a Deus pessoalmente, mas ele existe, o Pai existe.
e ele está no céu. Então, o Pai, e isso nós vamos entender no plano da redenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão participando ativamente do plano da redenção. O Pai tem a sua função, Jesus, o Filho, tem a sua função, e o Espírito Santo tem a sua função. Então, o Pai é como se fosse o recebedor. Então, quando nós oramos a Deus, nós oramos em nome de Jesus, mas nós oramos ao Pai, né? Então, nós falamos, Pai nosso que estás no céu. Então, essa foi a oração de Jesus. Pai nosso que estás no céu. Então, quando nós oramos ao Pai, nós oramos ao Pai, mas em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque através de Jesus, a nossa oração chega ao Pai. Então, o Pai é como se fosse um recebedor. Ele é aquela pessoa que está lá para atender às nossas necessidades. Então, Deus, aqui diz em Isaías 41:10, não tenhas medo, pois estou contigo. Não olhes com espanto, pois eu sou o teu Deus. Então, quem é Deus Pai? O Deus Pai é a pessoa da divindade. Nós falamos divindade, porque é plural. Então, nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é aquela pessoa que nos ajuda, né? E aí, muitas pessoas têm uma ideia de que Deus é um velhinho de cabelo branco, com um chicote na mão, e que é carrasco. Uma vez eu lembro que eu ouvi de uma pessoa de uma outra denominação, e ela dizia assim, que ela fazia uma comparação, ela quis dizer o seguinte, ainda bem que Jesus veio consertar o que o Pai fez de errado, né? Como se o Pai fosse uma pessoa muito rigorosa, e que ele fosse uma pessoa rigorosa, e que no passado ele apenas castigava e mandava que as pessoas fizessem guerras, e muitas guerras, mas não é assim. Então, certa vez perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai, né? Jesus disse assim, eu estou há tanto tempo convosco, e vocês não conhecem o Pai? O que Jesus quis dizer? Olha, eu sou o Pai, eu tenho o caráter do Pai, eu e o Pai, nós temos a mesma personalidade. Então, Jesus, ele veio mostrar para a humanidade que o caráter do Pai não era aquele caráter malvado, vingativo que as pessoas tinham de Deus. Então, Jesus veio mostrar o Pai em pessoa, em caráter. Então, eles são três pessoas distintas, cada um tem o seu físico, podemos dizer assim, mas eles têm a mesma personalidade. É por isso que eles são chamados de Deus, né? Um só caráter. Então, três pessoas com apenas um pensamento, um só caráter. Eu acho que o meu tempo agora finalizou, irmã Alexandra. Sim. Deixa eu concluir aqui. Então, nesse momento, nós concluímos a mensagem da primeira aula do princípio de fé.